Olá, amigos, e sejam bem-vindos de volta à nossa escola sabatina 3ABN. Neste trimestre, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? Estamos na lição número 8, Salmos, parte 1. Haverá uma parte 2 no nosso estudo da próxima semana. Se você quiser obter sua própria cópia do trimestral, pode fazê-lo acessando o site 3abnsabbathschoolpanel.com. Isso mesmo, 3abnsabbathschoolpanel.com. Não vá embora. Voltaremos em breve. Olá, amigos, e bem-vindos ao nosso painel da Escola Sabatina. Estamos muito felizes que você se juntou a nós. Estamos na lição número 8, Salmos, parte 1. E nesta lição, vamos examinar os salmos e como eles se relacionam com a profecia bíblica. Na verdade, eu estarei analisando o santuário, mas o resto do nosso painel estará analisando os salmos. Quero lembrar você que pode obter nossas anotações, porque muito do que compartilhamos aqui não temos tempo suficiente para compartilhar tudo o que temos em nossas anotações. Então, você pode obter nossas anotações indo ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. E você pode clicar na aba acima e se inscrever. E uma vez inscrito, você receberá nossas notas perpetuamente. Então você só precisa fazer isso uma vez e você terá nossas notas a cada trimestre que realizarmos um Sabbath School Lessons. Novamente, queremos agradecer por suas orações e seu apoio financeiro a 3ABN. Sabemos que este programa é uma bênção para muitas pessoas. Agradecemos as bênçãos que você nos dá em oração e apoio financeiro. E isso nos ajuda a ser uma bênção para os outros ao compartilhar este evangelho eterno com todo o mundo. Agora, antes de começarmos, vamos apresentar nosso painel. À minha esquerda imediata está o pastor John Dinsey. É uma bênção estar aqui. Tenho segunda-feira no Monte Sião. Amém. E à sua esquerda está minha irmã em Cristo, Shelley Quinn. E estou feliz por ser sua irmã, feliz por estar aqui. Tenho a lição de terça-feira de direito em nossos corações. Amém. E ao seu lado temos um verdadeiro mestre em Israel, meu irmão em Cristo, Daniel Perrin. Obrigado. Eu tenho o título da lição de quarta-feira, Salmo 5, e vamos analisar o Salmo 5. E por último, minha irmã em Cristo, Jill Morricone. Muito obrigado, Pastor James. Na quinta-feira vamos estudar Ensinar os Transgressores o Seu Caminho. Amém. Amém. Então, é isso, amigos. Temos uma ótima lição de estudo esta semana. Vamos começar em Hebreus, mas antes de começarmos, gostaria de pedir ao pastor John Dancy que faça uma oração por nós. Claro. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Nosso amado Pai Celestial, somos gratos a Ti pelas Sagradas Escrituras. Que privilégio é saber que podemos ter as Escrituras conosco onde quer que vamos. E que privilégio saber que prometeste estar conosco onde quer que estivermos. Oramos, Senhor, para que ao estudarmos esta lição, Tu nos guies, nos ensines e nos uses. Oramos pela bênção do Teu Espírito Santo e também oramos para que todos aqueles que ouvirem sejam abençoados ao ouvirem Tuas maravilhosas palavras de vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, na lição desta semana, vamos olhar Hebreus 9. Isso é o que eu tenho. E então temos Salmos e também Êxodo. Vamos analisar muitas das imagens do santuário e também desvendar novamente alguns dos símbolos que encontramos no livro do Apocalipse. Nosso texto de memória encontra-se em Apocalipse capítulo 14, verso 1. Então eu olhei, e eis que um cordeiro estava em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. O trimestral continua dizendo isso. Como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a buscar os símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento para nos ajudar a compreender esses símbolos. Essas narrativas são encontradas por todo o Antigo Testamento. Um recurso particularmente rico em informações é o livro dos Salmos. É uma coleção de poesias sagradas que explora muitas experiências humanas e possíveis interações com Deus, variando do desânimo pelo pecado e sofrimento à alegria desmedida em sua presença e suas repetidas promessas de perdão e salvação. Agora, vamos passar para a lição de domingo intitulada Nosso Sumo Sacerdote. Diz aqui na lição trimestral: quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi permitido a usar qualquer design que desejasse. Deus lhe deu um plano a seguir, faça-os de acordo com o padrão que lhe foi mostrado na montanha. Êxodo 25:40. Descobrimos, no livro de Hebreus, que o padrão usado era de uma realidade superior,
o santuário celestial. E lemos sobre isso no livro de Hebreus, principalmente no capítulo 8 de Hebreus e no capítulo 9 de Hebreus. Se você olhar no capítulo 9 de Hebreus, vai descobrir que nos versículos 11 a 15, Cristo se tornou nosso sumo sacerdote neste santuário celestial. Agora, o que isso nos ensina sobre o que ele está fazendo por nós? Bem, o livro do Apocalipse, é claro, é muito rico em imagens de santuário. E encontramos no livro do Apocalipse os castiçais do santuário mencionados nos versículos de abertura. Depois temos a Arca da Aliança explicitamente mencionada no capítulo 4, assim como em outros capítulos. E há inúmeras referências ao templo ao longo do livro de Apocalipse. Vamos analisar algumas dessas soluções daqui a pouco. Então, sem um entendimento do santuário do Antigo Testamento, torna-se impossível compreender o que João está tentando dizer em suas descrições de suas visões. Então, a experiência de Israel sobre a qual Paulo escreve, aquelas coisas aconteceram a eles como exemplos para nós e foram escritas para nossa advertência, sobre os quais os fins do mundo chegaram, são muito apropriadas para nós quando estudamos o livro do Apocalipse. Então, vamos olhar para um esboço do santuário no livro do Apocalipse. Por quê? Porque no santuário temos esses dois compartimentos. Temos um pátio, depois temos um lugar sagrado e depois temos um lugar santíssimo. E cada uma dessas fases nos ensina sobre o plano de salvação. O pátio nos lembra do sacrifício que Cristo fez. Na verdade, em Hebreus capítulo 13, nos é dito que ele veio a esse altar e foi sacrificado lá fora do acampamento. E então, você tem o lugar santo, onde o sacerdote ministraria e aplicaria o sangue do sacrifício em favor dos pecadores, pecadores arrependidos. E então, você tem o lugar santíssimo, onde o sacerdote iria uma vez por ano no dia da expiação para finalizar o trabalho. Trabalho de expiação para o povo de Deus. Agora, esses símbolos são realmente levados para o livro do Apocalipse e eles indicam onde estamos na história da Bíblia. Vamos olhar para isso como um exemplo no capítulo 1 do Apocalipse. No capítulo 1 do Apocalipse, temos 7 castiçais dourados, onde Jesus Cristo aparece como o Filho do Homem na primeira visão que João nos dá. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, vemos no versículo 13. No meio dos 7 castiçais estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste. Isso é uma túnica sacerdotal e cingido pelos lombos com um cinto dourado. Então, o que temos aqui é Jesus Cristo retratado em uma túnica sacerdotal entre os candelabros, indicando seu trabalho no santuário celestial. A Bíblia nos diz muito claramente no livro de Hebreus que Jesus Cristo foi para o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial que o Senhor levantou e não o homem em sua ascensão. Para onde ele foi em sua ascensão? Bem, quando João, por volta do ano 90, depois de Cristo, vê Jesus Cristo, ele o vê entre os candelabros, o que nos diz que ele está em qual parte do santuário celestial? Alguém sabe? O primeiro apartamento, o lugar sagrado. Exatamente. Então, o livro do Apocalipse está realmente nos indicando, porque há uma pequena controvérsia sobre isso. Às vezes, as pessoas não têm certeza quando você lê o livro de Hebreus e tem diferentes traduções da Bíblia que às vezes indicam que ele está no lugar mais sagrado. E então, outros indicam que ele está no local sagrado ou no próprio santuário. Não temos certeza. Bem, o livro do Apocalipse, no ano 90 da Era Comum, provavelmente o último livro escrito além do Evangelho de João pelo apóstolo João, realmente esclarece isso para nós. Então, não há confusão. Quando João vê Jesus, ele está entre os candelabros, o que indica que ele está no lugar santo. Ele está no primeiro compartimento. E, novamente, vemos isso se repetir em Apocalipse, capítulo 4. Agora, o livro do Apocalipse está estruturado com esse padrão de repetição e ampliação. Então, na verdade, João está voltando no capítulo 4 de Apocalipse para a Era Apostólica. Novamente, em visão, logo após as 7 igrejas, ele é chamado para subir imediatamente. No versículo 2 de Apocalipse 4, ele está no Espírito e vê um trono no céu e alguém que está sentado no trono. E então, continua no contexto disso para dizer que lá são aqueles ao redor do trono. E Hebreus me desculpe, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Eu disse Hebreus em Apocalipse 4, versículo 4, e então diz no versículo 5, e do trono procedem relâmpagos e trovões e vozes e 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. E isto, é claro, é novamente uma alusão ao candelabro de 7 braços, e está nos dizendo que ele está no lugar sagrado do santuário celestial. Você vê a mesma coisa acontecendo quando chega ao capítulo 8 do Apocalipse. Novamente,
Estamos começando outro ciclo profético. Temos o ciclo das 7 igrejas, que nos leva do tempo de João até o fim dos tempos. Temos o ciclo dos 7 selos, que nos leva do tempo de João até o fim dos tempos. Depois temos o ciclo das 7 trombetas, e as 7 trombetas começam no capítulo 8 de Apocalipse e versículo 2. Eu vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e ficou junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos. Verso 3. Sobre o altar dourado que estava diante do trono. Agora, o altar dourado é também um móvel que estava no santo lugar do santuário celestial. Então, novamente, no início de cada um desses ciclos, encontramos uma imagem de Cristo ministrando no lugar santo, o que confirma novamente o que Hebreus ensina e, claro, todo o serviço do santuário ensina que Jesus Cristo começou seu ministério no céu, no lugar santo, assim como a sombra do santuário terrestre nos ensina. Assim, ao avançarmos agora para Apocalipse capítulo 11, chegamos a uma transição do ministério que ocorre aqui no versículo 19. Agora, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, é meio que o final das 7 trombetas. Estão imaginando a segunda vinda de Jesus Cristo, mas há uma pequena transição aqui enquanto avançamos para o capítulo 12 de Apocalipse, porque isso vai resumir para nós toda a história profética que está falando sobre a história real. História profética é igual à história humana real, e em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, temos o templo de Deus aberto no céu, e foi vista em seu templo a arca de sua aliança, a arca do seu testamento, é encontrada onde? Lugar santo ou santíssimo? No lugar santíssimo. Então, agora temos uma transição acontecendo, estamos nos movendo para o santíssimo lugar e, em Apocalipse, capítulo 12, temos a primeira menção dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são mencionados em Apocalipse 12, versículo 17. E você sabe por que eles foram mencionados em Apocalipse 12, 17 e não em Apocalipse 11, ou Apocalipse 10, ou Apocalipse 9, ou Apocalipse 8, ou Apocalipse 7, ou Apocalipse 6? Porque agora estamos entrando no lugar santíssimo. Então, pela primeira vez, temos os 10 mandamentos mencionados. De novo, John está usando imagens de santuário para nos contar onde Jesus Cristo está. E assim que chegamos aos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse, Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Na verdade, no capítulo 9 do Apocalipse, temos uma menção à imagem do santuário. Apocalipse, capítulo 9, versículo 12. E o sexto anjo tocou, e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Bem, os 4 chifres do altar de ouro é o altar de incenso, e isso está no lugar santo. Então, toda a profecia que está representada aqui no capítulo 9 de Apocalipse ainda é do tempo do lugar santo antes de 1844. E então, entramos no lugar santíssimo após Apocalipse capítulo 11, versículo 19, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14. Estamos no Santíssimo. Aqui, vemos a imagem do santuário nos ajudando a entender onde estamos na história bíblica. O Apocalipse nos diz que, através da imagem do santuário, o ministério de Cristo começou no lugar santo, e depois nos diz que uma transição ocorreu, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, para o lugar santíssimo através da imagem não apenas da Arca da Aliança, mas também dos mandamentos de Deus que foram encontrados no lugar santíssimo. É realmente importante para nós ver isso, porque conforme olhamos para essas imagens, isso confirma para nós o ensino do livro de Hebreus. Claro, esse ensino é confirmado quando você faz um estudo do grego. Está realmente claro e a Bíblia, King James, enfatiza isso. Você sabe que eu sou fã da King James, né? A palavra usada para o lugar santíssimo no livro de Hebreus é usada apenas uma vez em Hebreus 9, e é usada para se referir ao santuário terrestre. Depois disso, é sempre lugar santo. A terminologia em grego, a palavra que é realmente usada aí em grego é duplicada em Hebreus capítulo 9, falando sobre lugar santíssimo. É apenas único a partir desse ponto, falando sobre o lugar santo ao longo do restante do livro de Hebreus. Portanto, o Apocalipse confirma o que Hebreus ensina, e é importante reconhecermos isso em relação ao lugar santo e ao lugar santíssimo do ministério de Cristo no santuário celestial. Amen, louez le Seigneur, message puissant. Eh bien, nous passons maintenant à lundi sur le mont Sion. Je m'appelle John Denze et je vous invite à suivre la leçon en lisant la première partie. Il dit: Dans Apocalypse 14, nous trouvons le peuple de Dieu debout sur la montagne de Sion. La montagne de Sion originale se situait juste à l'ouest de l'ancienne ville de Jérusalem et était considérée comme le siège du trône de Dieu,
ou de sa présence parmi son peuple. Avec le temps, le mont du Temple, situé sur le mont Morija, fut également identifié à la montagne de Sion. En d'autres termes, cette représentation importante du reste du peuple de Dieu des derniers jours est présentée dans un langage de sanctuaire, comme c'est le cas pour la plupart des scènes clés du livre de l'Apocalypse. Grâce à l'agneau, le peuple de Dieu se tient sur sa montagne sainte. Louez le Seigneur pour cela. Et donc, puisque nous sommes également dans le livre des psaumes dans cette leçon, nous allons au psaume 15 et psaume 24. Et la leçon dit, où David pose une question primordiale, qui pourra séjourner sur ta montagne sainte? C'est une question puissante et nous devrions tous vouloir savoir, eh bien, qui pourra séjourner sur ta montagne sainte? On nous demande de comparer sa réponse dans ces psaumes avec la description des personnes debout sur Sion dans l'Apocalypse 14, versets 1 à 5, et nous y arriverons par la grâce de Dieu. Allons-y et commençons à lire dans Psaume 15. Verset 1. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta sainte montagne? La réponse vient, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. C'est aussi dans l'esprit. Eh bien, comment répondons-nous à cette question? Eh bien, nous sommes tous disqualifiés selon la Bible. Nous sommes tous disqualifiés. Nous ne pouvons pas être là parce que dans Romains chapitre 3, à partir du verset 10, il dit « Comme il est écrit, il n'y a pas de juste. » Non, pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui cherche après Dieu. Ils se sont tous détournés de la voie. Ils sont tous devenus inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas un seul. Alors, qui peut se tenir sur la sainte colline de Dieu? C'est intéressant que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, que le pasteur James a fait référence à des gens qui gardent les commandements de Dieu. Lisons-le. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Eh bien, nous lisons dans Romains chapitre 3, il n'y en a aucun. Aucun ne cherche le bien. Il doit y avoir un changement dans le cœur. Nous devons nous donner à Jésus-Christ et le laisser œuvrer en nous pour vouloir et faire son bon plaisir. Seulement, lorsque nous permettons à Christ d'être en nous, souvenez-vous que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, toutes ces choses merveilleuses que nous lisons dans le psaume 15 ne peuvent être accomplies que par Jésus-Christ. Nous revenons au psaume 15. Maintenant, nous sommes au verset 3. Celui qui ne médit pas avec sa langue ne fait pas de mal à son voisin et ne lance pas de reproches contre son ami. Ce sont les personnes qui ne peuvent demeurer et être dans le tabernacle de Dieu et habiter sur sa sainte colline. Veux-tu être là? Vous devez vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'alors, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous-mêmes. La Bible nous indique dans Isaïe 64 que le meilleur de ce que nous pouvons faire, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Seule la justice de Jésus-Christ peut nous permettre d'avoir l'opportunité d'être là. Et cela, il l'offre à tous. Vous avez l'opportunité. Oui, vous. Vous pouvez vous regarder et dire « Oh non, il n'y a aucun moyen que je réussisse. » Louez le Seigneur, Jésus a tracé le chemin pour vous. Vous avez la garantie en Jésus-Christ en vous donnant à lui. Nous continuons maintenant dans le psaume 24. Et encore, nous allons au verset 3. « Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas livré son âme à la vanité, ni juré pour tromper. » Louez Dieu. C'est qu'il peut nous purifier de toute iniquité et c'est ainsi que nous pouvons avoir des mains propres et un cœur pur seulement par Jésus-Christ. Et donc, psaume 24, verset 5. Remarquez ce qu'il dit. Il recevra la bénédiction du Seigneur. Que recevra-t-il d'autre? Et la justice du Dieu de son salut.
C'est là que se trouve la justice, en Jésus-Christ. Arrêtez d'essayer de le faire vous-même. Vous devez vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 1 nous aide à comprendre cela. Remarquez ceci, car il a fait celui qui n'a pas connu le péché devenir péché pour nous. Jésus a pris notre place et a pris tant de péchés du monde qu'il est comme s'il était devenu péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pourquoi? Wow! Par la grâce. C'est par la grâce à travers la foi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je vous lis un passage d'un homme qui, à un moment donné, a dit qu'il est irréprochable. C'était Saul qui est devenu Paul par Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 9, il dit « Et être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. » C'est la justice dont nous avons besoin. C'est la seule justice qui nous permettra d'être sur la montagne sainte de Dieu. Et la leçon nous pointe vers 1 Jean 1er, verset 8, et la cite en fait. Et je vais juste la lire de la leçon. Elle dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, la Bible enseigne que nous n'avons pas de vérité en nous. Donc, nous avons tous péché. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Et si vous m'écoutez, cela vous inclut. Et donc, veuillez comprendre que le monde entier, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, a besoin de Jésus-Christ. Nous passons maintenant à l'Apocalypse chapitre 14, en commençant au verset 1. De belles écritures ici. Et maintenant, il dit, « Puis j'ai regardé, et voici un agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000. Que porte-t-il? Ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Voulez-vous, à le nom du Père écrit sur votre front, vous devez venir à lui. Et bien que ce soit une belle chose que Jésus souligne, le Père vous rencontrera de loin. Oui, c'est une belle illustration. Nous continuons la lecture de l'Apocalypse 14, verset 2. « Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis le son de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantaient comme si c'était un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 créatures vivantes et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qu'ils aillent. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucune tromperie, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Encore une fois, on ne peut être trouvé sans duplicité ou tromperie seulement, alors que vous vous placez entre les mains du Seigneur. Je manque de temps. Je dois agir rapidement ici. Allons-y et lisons la leçon très rapidement. Nous pouvons arriver à la conclusion. Nous ne pouvons arriver à aucune autre conclusion que c'est l'agneau qui nous permet de nous tenir sur Sion. L'agneau n'est pas mentionné dans le psaume de David, mais il apparaît soudain dans la description trouvée dans l'Apocalypse 14. C'est presque comme si Apocalypse 14 répondait à la question de David. Maintenant que l'agneau de Dieu est établi sur le mont Sion dans le sanctuaire, nous pouvons également y être présents grâce à sa justice parfaite qui nous est créditée par la foi. Nous pouvons avoir l'assurance de pénétrer dans le lieu très saint grâce à le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a consacré pour nous à travers le voile qui est sa chair. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Alors, sans son sang, quel espoir pourrions-nous avoir? Et la question est résolue dans la leçon. Aucun, en fait. Sans le sang de l'agneau, vous n'avez aucun espoir. Acceptez le sacrifice que Jésus a fait pour vous afin que vous puissiez avoir cette merveilleuse et pure justice de Jésus-Christ. J'adore ce lien, Johnny, entre le psaume 15, le psaume 24 et l'Apocalypse 14. Je n'avais jamais vu cela auparavant. C'est magnifique. Qui va se tenir sur le mont Sion? Ceux qui obtiennent la justice qui vient de Jésus-Christ. Ne partez pas. Nous allons avoir un moment de mission et nous serons de retour tout de suite. Olá, eu sou o Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN.
Esta semana quero contar a história de Carmelo. Ele nasceu e cresceu em um ambiente urbano, onde quando menino lembra de sua mãe o levando à igreja toda semana. No entanto, os cultos pareciam muito longos e ele não se lembra de ouvir muito sobre Deus. Durante sua adolescência, ele não sentia nenhuma conexão com Deus. O irmão dele entrou para uma gangue, vendeu drogas e era dono de uma mercearia. E quando Carmelo começou a trabalhar para ele, os amigos do irmão dele se tornaram os amigos dele também. Um deles pediu uma carona para casa um dia, e quando chegaram a um semáforo, ele saiu correndo até o carro da frente. Então, de repente, a porta do passageiro se abriu e alguém começou a disparar tiros contra Carmelo. Claro, ele ficou absolutamente apavorado. E mais tarde, quando ele viu os buracos de bala, ele se perguntou como poderia ter sobrevivido. Depois de sair daquele emprego, ele voltou a estudar, então conseguiu outro emprego onde conheceu sua esposa Tina. Mas logo, Carmelo tomaria uma decisão que mudaria o curso de sua vida ao se alistar no exército dos Estados Unidos. Vou te contar como tudo isso aconteceu e como Deus usou a 3ABN para mudar Carmelo e sua família de uma forma profunda no próximo momento missionário da 3ABN. Que Deus te abençoe ricamente hoje. Bem-vindos de volta, amigos. Espero que vocês tenham gostado do momento da missão. Agora, vamos para a lição de terça-feira. Obrigado a ambos por suas lições. E eu sou Shelley Quinn. Eu tenho a lei em nossos corações. Portanto, vimos em Apocalipse 14, 1, os 144 mil, que é um número simbólico, eu acredito, dos redimidos da terra, tem o nome de Deus escrito na testa. O que você acha que é isso? Você acha que há caracteres do alfabeto tatuados na testa deles? Na verdade, ao olharmos nas Escrituras, descobrimos que o nome é mais do que um rótulo. O nome de Deus e o caráter de Deus está tão interligado que, ao falar sobre ter o nome de Deus na testa, eu acredito que ele está inscrito, seu caráter está inscrito na mente e no coração deles, e eles estão refletindo o amor. Quando Deus mostrou a Moisés sua glória, lembre-se que Moisés ficou tão ousado, ele disse, mostre-me sua glória, Deus. O que ele fez? Ele desceu e proclamou, personagem. Deixe-me te dar um pouco de contexto aqui. Eu simplesmente não consigo me controlar. Se você pensar bem, algumas pessoas acreditam que o Êxodo não é cronológico. É sim, e levou 3 meses após o Êxodo para chegaram ao Monte Sinai. Eles fizeram 4 paradas no caminho, mas quando a última parada foi em Refidim, então eles se mudaram para o Monte Sinai. Deus fez com que eles se purificassem e quando Deus, apareceu no monte para falar a toda a congregação os 10 mandamentos. Ele estava lembrando-os de sua lei de amor. Você encontra em Gênesis, estas são as mesmas leis que Abraão guardou. São as mesmas leis que os patriarcas conheciam. Mas então, Deus chama Moisés para subir a montanha e dar-lhe leis civis, sociais e cerimoniais. Moisés as escreve no livro do convênio e ratifica este convênio com o povo. Você encontra o livro do convênio em toda esta história. Êxodo 24, 4, versículos 7 e 8. E então, Moisés sobe a montanha para estar com Deus. E enquanto ele está lá em cima na montanha, Deus lhe dá as instruções para o santuário. Deus escreve os 10 mandamentos. E agora, todos os mandamentos estão escritos em pedra. E adivinhe o que acontece enquanto Moisés está na montanha? As pessoas. Moisés ficou lá 40 dias. Eles estão tipo, onde ele está? Eu desisto. Faça-nos um ídolo. Dê-nos um deus pagão. E então, eles fazem este bezerro de ouro. Arão faz este bezerro de ouro e Deus sabia. Deus sabia enquanto ele estava lá em cima. De repente, toda a sua postura muda. Moisés está recebendo as tábuas e Deus está chateado. Ele está pronto para derramar julgamento sobre essas pessoas. Quais são as consequências do pecado? Morte. Mas Moisés intercede por eles. Em resumo, a aliança foi quebrada. Eles não estão mais em aliança com Deus. Então, o que acontece enquanto Moisés intercede fielmente as promessas da aliança? Deus diz, ok, o seu povo irá para a terra prometida. Eu não vou com vocês, porém, vou enviar um anjo, não o anjo,
não Jesus Cristo, mas vou enviar um anjo porque tenho medo de que se eu estiver lá na próxima vez que pecarem, e minha santidade os consumirá. E então, o que vemos é que, em sua misericórdia, vemos isso em Êxodo 33, 1 a 3. Mas isso implica que eles nem precisam fazer um tabernáculo. Então, o que Moisés faz? Ele desce novamente, encontra essas pessoas agora, ele se descontrola. Fica tão chateado quando o vê naquela orgia pagã que joga as pedras no chão, elas se quebram. E agora Moisés move sua tenda para bem fora do acampamento e a chama de tenda do tabernáculo de encontro. Tenho que passar por isso. Deus desce em uma coluna de nuvem. Ele fala diretamente com Moisés. Isso é apenas uma expressão que significa comunicação direta. Ele conversou com Moisés sem visões e sonhos, sem intermediário. Moisés está implorando para que ele renove a aliança. E o que a Bíblia diz sobre as orações fervorosas de um homem justo? Elas têm grande efeito. Tiago 5,16. Então Deus diz a Moisés: minha presença irá contigo. Eu te darei descanso. Eu farei o que você falou. Eu vou contigo, pois você encontrou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então, jurando que nenhum homem pode ver seu rosto, ele disse a Moisés: da próxima vez que você subir a montanha, vou escondê-lo na fenda da rocha. Vou colocar minha mão sobre você. E então, adivinha? Ele vai proclamar o nome dele, e o nome dele é o seu caráter. Ouça isso. Êxodo 34, 5 a 7. Moisés subiu novamente a montanha com as 2 tábuas e proclamou que o nome do Senhor. Então, Deus está proclamando seu nome, certo? Veja isto. Esta é a glória que ele está mostrando a Moisés. Versículo 6. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, misericordioso e gracioso, paciente, abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressões e pecado. De forma alguma, limpando o culpado. Veja o nome do Senhor. É o caráter do Senhor. Aqui está o que a lição diz que interessante, que quando Deus se descreve a Moisés, ele faz isso em conjunto com Moisés, recebendo uma outra cópia dos 10 mandamentos, que também é uma transcrição do seu caráter. Assim também, o povo que tem o nome de Deus em sua testa, que, como descrito em Apocalipse 14, eles são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus em Apocalipse 14, 12. Diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nosso autor diz: então note as palavras encontradas em Hebreus. Hebreus 17. Este é o pacto que farei com eles após aqueles dias. E novo significa renovado. A propósito, colocarei minhas leis em seus corações e em suas mentes. Eu as escreverei, e seus pecados e suas ações ilegais eu não me lembrarei mais. Que expressão do Evangelho! Embora a lei de Deus se reflita em nossas vidas, ainda precisamos lembrar. Não mais. Ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Veja, o nome de Deus é o seu caráter. Sua lei moral é uma transcrição desse caráter. E quando você pensa sobre isso, se você não entende a que estou me referindo agora sobre os patriarcas, eu te encorajo a assistir. Temos uma série chamada Spotless, The Everlasting Covenant. Quando você faz um estudo cuidadoso de Gênesis, você descobre que Abraão obedeceu a todos os mandamentos de Deus. É por isso que, em Gênesis 26, Deus disse: esta é a razão pela qual estou renovando o pacto com Isaque, porque Abraão obedeceu aos meus mandamentos, estatutos e ordenanças. Eles sabiam, Deus funciona
pelo poder do amor e de Deus, porque ele faz isso. Ele teve que contar às pessoas desde o início o que os limites dele eram. Os 10 mandamentos, os primeiros 4, são limites de como mostramos nosso amor a um Deus soberano, e o segundo quadro, os 6 que são para os relacionamentos horizontais, são limites de como amamos uns aos outros. Aqui está o ponto principal. Se somos salvos pela graça através da fé e é justiça pela fé, então por que a lei é importante? Qual é a importância da lei? Ela mostra nossa lealdade como cidadãos do reino dos céus. 1 João 5,3 diz: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E uma das minhas escrituras favoritas está em Isaías 48, versículo 18. Isso nos mostra por que Deus nos deu a lei. Ele disse: se tivesses obedecido aos meus mandamentos, e a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Amém. Meu nome é Daniel Perrin e eu tenho a lição de quarta-feira, Salmo 5. A lição nos direciona para o Salmo 5 como um exemplo entre muitos com paralelos ao capítulo 14 de Apocalipse. O Salmo 5 é uma oração confiante, o que é ótimo, a Deus para resgatar os justos e destruir os ímpios. Isso soa como o julgamento que é falado em Daniel 7 contra as bestas e a favor dos santos. Agora, o Salmo 5 é uma oração confiante, mas o capítulo 14 do Apocalipse é uma resposta a essa oração. É uma descrição dos 144.000, sobre os quais já falamos nesta lição, e o envio da mensagem de colheita, que é a resposta ao anseio de que o que está errado seja corrigido, seja feito certo. Então, a lição agora destaca várias conexões muito claras entre o Salmo 5 e Apocalipse 14. Agora vou contar com você para voltar e cada um de vocês vai voltar e ler essa lição no Guia de Estudo da Bíblia para Adultos. Com isso em mente, não vou repetir essas lições claras que já estão escritas lá. Vamos olhar para algumas outras coisas, as outras conexões. As 3 mensagens angélicas no capítulo 14 do Apocalipse são os avisos finais para o mundo, destinadas a atrair as pessoas para Cristo e afastá-las do mundo. E os 144.000, esse grupo especial, tem o privilégio de participar do compartilhamento dessa mensagem com o mundo. Então, quem são essas pessoas? E quem são esses 144.000 com essa missão essencial, divinamente dada? Existem algumas características definidoras, uma já mencionada. Eles têm o nome do Pai estampado em sua testa, e encontramos isso, na verdade, em Apocalipse. No Salmo capítulo 5. Bem, o que isso significa? Você falou sobre o caráter de Deus, mas pense na testa. Esta é como a parte racional, intencional e pensante da minha mente. Há outras coisas que acontecem no meu cérebro que elas simplesmente acontecem. Elas simplesmente continuam lá atrás. Mas isto sou eu, escolhendo. Sabe, quando você ama alguém e realmente você ama essa pessoa, ela está sempre na sua mente. E você já esteve lá, não esteve? Você conhece aqueles de quem qualquer um que se case, ela está sempre na minha mente e às vezes você envelhece e começa a pensar em outras coisas. Mas quando existe esse amor profundo e intenso por alguém, eu acho. O tempo todo. Você sabe que ela está nos meus pensamentos girando em torno dessa pessoa que amo. Imagine isso. O caráter de Deus está em sua mente. Seus pensamentos são atraídos para ele. E é claro que quando você pensa em algo, começa a imitá-lo. Começa a se tornar semelhante. A outra característica definidora que encontramos em Apocalipse 14:4 é que eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E esse Cordeiro é Jesus. Então você vê isso, essa imagem, seus pensamentos estão voltados para o Pai, suas ações estão voltadas para o Cordeiro. E Jesus disse em João 10:30, eu e meu Pai somos um. Então está tudo interligado. Seus pensamentos, sua vida, todos estão ligados e focados, com a atenção da mente e do corpo voltada para o Pai, o Filho e o Espírito Santo preenchendo-os também. Esta é uma imagem de como é ser selado pelo Espírito Santo. Seus pensamentos são voltados para Deus. Sua vida reflete isso. Eles são adoradores de Deus em espírito. E, na verdade, dentro e fora. E o Salmo 5 descreve isso. Ele dá uma imagem desses 144.000. Vamos ler os 3 primeiros versos do Salmo 5.
E dê ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Considere a minha meditação. Ouça a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, pois a você eu orarei. Minha voz você ouvirá pela manhã, ó Senhor. De manhã, eu vou direcioná-la para você e vou olhar para cima. Isso é um salmo de oração, não é? Isso é alguém cuja mente, cuja vida está direcionada para Deus. Você tem essa palavra meditação. E, na verdade, essa palavra hebraica para meditação, lá no versículo 1 só, ocorre 2 vezes na Bíblia. Essa palavra hebraica em particular. É um pensar, é um anseio, é um gemido, é uma imagem de desejo profundo. Algo que não é apenas eu pondero por um momento ou por um tempo determinado, mas é como um anseio contínuo. Então o versículo 2 diz, meu clamor, meu clamor. Bem, um clamor é algo que vem do coração, é genuíno, é espontâneo, é uma manifestação natural do que já está na mente. Você não pode forçar um clamor simplesmente sai. Você não está interpretando um papel aqui em uma entrevista de emprego, sabe? Se eu puder parecer bem, vestir as roupas certas, simplesmente isso é o que sai dele. Davi, quem escreveu isso depois, ele se dirige no verso 2. Ele se dirige ao Senhor Jeová, que é um rei, e ele é um Deus. Mas Davi diz, meu rei. Isso não é apenas um conceito teológico, isso é tão pessoal. E Deus é pessoal, e isso é o que a oração precisa se tornar. Não apenas ideias que recitamos e repetimos, mas, Senhor, você como um indivíduo, como uma pessoa, eu quero estar conectado com você em amizade. Davi, interessantemente, ele é um rei, e ainda assim ele olha para Deus e diz, meu Deus, meu rei. Muitas vezes queremos ser rei da nossa própria vida, não é? Eu quero fazer do meu jeito, mas ele diz, eu submeto todos os meus desejos, todo o meu governo é subserviente a você. Qualquer coisa que você me deu para eu estar encarregado, na verdade, você está encarregado, e eu quero fazer do seu jeito. Verso 2, ele diz, a ti eu vou orar. Agora, outros podem viver sem oração, ou pelo menos é o que dizem e pensam, mas não os 144 mil. Eles não vivem sem oração. A oração é parte de suas vidas e eles falam diretamente com Deus. Eu oro para você, sem intermediário. As palavras de mais ninguém vão ser melhores se eu pudesse de alguma forma conseguir que alguém orasse por mim. E é bom orar uns pelos outros e buscar as orações dos outros, mas nós chegamos a Deus em oração. Você pode identificar os 144 mil assim. Sua oração não é focada neles mesmos. E tantas das nossas orações. E Deus quer ouvir tudo o que acontece na nossa vida. Mas muitas das nossas orações são, Senhor, eu preciso disso. Eu quero isso. Eu quero consertar isso. Mas esses 144 mil, eles estão consumidos com seu caráter, sua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu quero ouvi-la. O versículo 3 diz, minha voz ouvirás de manhã, ó Senhor. Esta é uma vida de oração regular. Aqueles momentos da manhã são tão preciosos quando está quieto e calmo, quando nada mais interrompe. É ótimo como pai acordar antes das crianças. Diga, Senhor, este é o meu tempo com você. Jesus fez isso, não fez? Marcos 1,35 diz, de manhã, bem antes do amanhecer, ele acordou, saiu e orou. Sabe, o Salmo 4 era uma oração da noite. As questões do dia talvez não parecessem resolvidas para Davi, mas ele diz no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Posso ir para a cama e confiar em Deus porque Ele vai me acordar. E assim que Ele fizer isso, vou começar a conversar com Ele novamente. E é isso que o Salmo 5 é. De manhã, no próximo verso, diz, vou direcionar minha oração a você. Não é a ideia de mirar a oração. Isso é, na verdade, a palavra hebraica é a ideia de arranjar a madeira no altar, e arranjar as peças no sacrifício, e arranjar os pães da proposição na mesa dos pães da proposição. Essa é a ideia de colocar as coisas em ordem, que não há nada ao acaso em nossa vida de oração. Não são apenas divagações aleatórias sem sentido. Só porque é cedo de manhã não significa que temos uma desculpa para murmúrios incoerentes diante de Deus. Às vezes, somos preguiçosos em nossa vida de oração e dizemos coisas como Senhor, Senhor, você conhece meus pensamentos, você sabe o que estou pensando. Claro que Ele sabe. Mas você não sabe o que está pensando e então diz, Senhor, eu te convido. Alguém pede a Ele que nos ajude a expressar porque eu não posso salvar minha esposa.
Você sabe o quanto eu te amo. Eu tenho que dizer a ela, tenho que colocar em palavras, e isso nos aproxima. E assim, isso permite que Deus tenha a oportunidade de se revelar em nós enquanto expressamos conscientemente nossos pensamentos a Ele. Abrimos cada pensamento a muito louvor aleatório, muita oração aleatória em nossa vida. Precisamos ser intencionais. Então diz, e eu vou olhar para cima. Isso é o exemplo máximo de ter o nome do Pai na sua testa. Olhe para cima. Meus olhos estão voltados para você. E revelamos nosso eu completo, completo a Deus, e então nossa atenção está apenas fixa nele. E eu tenho a imagem em minha mente de uma criança olhando para o Pai e apenas totalmente, intencionalmente, apenas minha vida gira em torno de você e você suprindo minhas necessidades. Cada oração em nossa vida, a propósito, é respondida. Às vezes, o silêncio faz parte da resposta de Deus, mas nós, pacientemente, como diz este salmo, esperamos por Deus em oração? Ou estou voltando minha atenção para você, estou seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá? Mesmo que isso signifique que às vezes eu não entenda exatamente o que ele está fazendo ou como as respostas vão surgir com o tempo. E então, eu pergunto novamente a vocês, cada um de nós que quer fazer parte deste número de 144 mil. Nós oramos? Você ora? Você realmente ora de verdade? E assim, eu te desafio novamente com as palavras deste salmo. Volte e olhe para ele e diga: Senhor, eu quero que minha vida reflita isso. Ter minha atenção, meu coração fixo no Pai seguindo o Cordeiro. Amém. Obrigado, Daniel. Essa lembrança prática da oração na vida do cristão e os 144 mil e Shelley e Pastor James, que aula incrível! Fui realmente abençoado por isso. É tão prático e são princípios que você e eu podemos absorver, internalizar e viver. Sou Jill Morricone. Na quinta-feira estudamos como ensinar os transgressores o seu caminho. Sabe, quando nós pensamos sobre testemunhar, ensinar outras pessoas, você não pode compartilhar o que você não tem. Como ensinar a palavra se você nunca encontrou Jesus? Como você compartilha a salvação se nunca foi perdoado? Como você transmite o que você mesmo não possui? Nós olhamos várias semanas atrás, eu acho, em algumas lições diferentes. Olhamos para o chamado de Isaías em Isaías capítulo 6. E como Isaías primeiro teve que ver quem Deus realmente era, e ele mesmo, em contraste com a santidade de Deus. Ele viu seu próprio pecado e indignidade. Ele se arrependeu, confessou isso. Ele foi perdoado e purificado. E então, e somente então, ele poderia ser enviado. Ele atendeu ao chamado. Aqui estou. Envie-me. A lição diz isso, uma vez que Isaías sabia que estava bem com Deus, e apesar de conhecer suas falhas, ele estava pronto para trabalhar para Deus. Então, vamos para o Salmo 51. Vire comigo para o Salmo 51. E sabemos que esta é a oração de arrependimento de Davi após seu grande pecado com Batseba. Depois que o profeta Natã veio e o repreendeu, ele derrama seu coração em arrependimento. Isso é realmente o que chamamos de salmo penitencial, um salmo de arrependimento, um exemplo de arrependimento e purificação. Vou analisar isso de uma perspectiva um pouco diferente. Com certeza é um salmo de arrependimento e uma oração por purificação de Deus. Mas vamos encontrar 7 chaves ou passos que você e eu podemos usar em preparação para testemunhar. Então vamos inverter e ver como podemos usar isso para nos preparar para testemunhar. A principal questão é ser condenado. Reconheça o pecado e deseje purificação. Estamos no Salmo 51, versículo 7. Purifique-me com hísopo e ficarei limpo. Lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Você sabe, muitas vezes, quando testemunhamos, pensamos, vou começar com o sábado, vou apenas apresentar o sábado, ou vou começar com o estado dos mortos, ou vou começar aqui. O primeiro passo para testemunhar é reconhecer do meu próprio pecado, reconhecimento da minha necessidade de um Salvador, reconhecimento de que preciso me purificar. Purifica-me com hisopo. A palavra purificar, literalmente significa despecar-me. Eu amo isso, despecar-me. Purifica-me com o hisopo. E você diz, espere 1 minuto. Eu pensei que era o sangue de Jesus que nos purificava de todo pecado.
Você pode ler sobre isso em Levítico e Números. O hisopo era uma planta usada em rituais de purificação, mas eles a mergulhavam em sangue e aplicavam. Então, o sangue ainda está conectado lá, em Hebreus 9, 12 a 14. Não com o sangue de cabras e bezerros. Mas, com o seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, tendo obtido redenção eterna. Se você olhar o versículo 14, quanto mais do que o sangue de touros e bodes, será que o sangue de Cristo Jesus, que através do Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, quanto mais ele limpará sua consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo assim. Então, a primeira chave para testemunhar é ser convencido. Reconheça seu próprio pecado. Segundo passo, purificação. Vamos da convicção para a purificação. Receba esse perdão. Ainda estamos no Salmo 51. O próximo versículo aqui é o versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Jogue fora. Limpe totalmente. Veja, uma vez que recebemos perdão e graça, você e eu podemos ensinar sobre isso. Você e eu podemos falar sobre isso. Então, primeiro, somos convencidos. O Espírito Santo traz convicção ao nosso coração sobre o nosso pecado. Então, nos arrependemos e experimentamos a purificação de Jesus. Terceira etapa, criada. Estamos no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito inabalável dentro de mim. Eu amo a palavra criar. Já falei sobre isso antes. Acho que é uma das minhas palavras hebraicas favoritas, bara, e é usada para descrever a atividade de Deus de criar algo do nada. E sempre é usada quando Deus é o sujeito. É a mesma palavra usada em Gênesis 1. No princípio, Deus criou. Deus bara os céus e a terra. Só Deus pode fazer algo do nada. Só Deus pode pegar nossos corações que estavam mortos em transgressões e pecados. Só Deus pode pegar um coração sujo e imundo e criar nele limpeza, pureza e santidade. Vamos para o número 4. Mudança. Primeiro somos condenados, depois purificados, depois criados ou recriados, então somos transformados. Versículo 11. Não me afastes da tua presença, não retires o teu Espírito Santo. A maneira como você e eu podemos ser transformados na imagem de Jesus é se permitirmos que o Espírito Santo habite em nós, através do poder do Espírito Santo. É se entregar a Ele, permitindo que Ele viva dentro de nós e faça isso. Decisões e essas escolhas quando Ele chama por nosso coração. A próxima, número 5, contente. Em outras palavras, cheio de sua alegria. Estamos no versículo 12. Restaura para mim a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o teu espírito generoso. Você vê a alegria? Ela vem do perdão, não mais consciências culpadas. A alegria, ela vem da unidade com Cristo, união com Cristo, caminhando em unidade, nada entre mim e Jesus. A alegria vem da presença de Jesus na vida de um crente. A alegria do Senhor será sua força. Então, peça a Deus para restaurar essa alegria em você. Já viu um cristão infeliz? Você já foi testemunhado por um cristão infeliz? Alguém que diz: "Ó, Daniel, você realmente precisa disso. Você iria querer?" Claro que não. Incentiva outras pessoas a dizer: "Eu quero o que você tem." Número 6. Você e eu somos chamados para proclamar o Evangelho. No versículo 13. Qual é essa palavra? Depois. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Em outras palavras, uma vez que estamos convictos de nosso pecado, uma vez que somos purificados pelo sangue de Jesus, uma vez que somos criados ou Ele cria em nós um novo coração, uma vez que somos mudados e cheios do Espírito Santo, uma vez que estamos contentes ou cheios de sua alegria, então temos algo a testemunhar. Ouça Caminho a Cristo. Página 78. Ellen White diz o seguinte: não tão logo alguém vem a Cristo, nasce em seu coração o desejo de contar aos outros que amigo precioso encontrou em Jesus.
A verdade salvadora e santificadora não pode ser guardada em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria do seu Espírito habitante, não conseguiremos manter a paz para nós mesmos. Se experimentamos e vimos que o Senhor é bom, teremos algo a contar. Como Filipe, quando encontrou o Salvador, convidaremos outros à sua presença. Quero dizer a você hoje, se você e eu, se não tivermos desejo por almas, isso significa que não fomos transformados. Isso significa que não encontramos Jesus. Isso significa que não o experimentamos. Estávamos falando nesta aula sobre Apocalipse 14 e o povo de Deus, os 144.000 que estão em pé no Monte Sião, seguidores redimidos do Cordeiro, sem engano em suas bocas. Eles estão preparados para compartilhar as mensagens dos 3 anjos, estão preparados para proclamar o Evangelho. E finalmente, o passo número 7, escolhido. Escolhidos. Somos escolhidos para louvá-lo. Veja os versículos 14 e 15. Livra-me da culpa de derramamento de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação. Minha língua cantará alto sobre a tua justiça. Ó Senhor, meus lábios e minha boca deverão. O quê? Mostrar seu louvor. Testemunhe sobre a bondade de Deus. Louve-o pelo que ele fez e pelo que ele pode fazer. Você. Agradeça a Ele por quem Ele é. Eu amo Apocalipse 4 e 5, aquelas experiências na sala do trono, a louvor, adoração e culto. Digno és tu, ó Senhor, pois tu nos redimiste. Louvado seja Deus. Quando você louva, outras pessoas querem conhecer e descobrir o Deus que você serve. Amém. Obrigado, Jill. Então, temos muitas verdades práticas e bonitas ao olharmos para as profecias da Bíblia e vermos como elas se correlacionam com o restante das Escrituras. Temos apenas mais alguns minutos restantes e vamos ter algumas reflexões finais. Obrigado, Pastor James. Então, a pergunta: quem pode habitar em seu monte sagrado? Podemos responder: eu posso, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você pode, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. A lei em nosso coração, esse é o transcrito. A lei era uma transcrição do caráter de Deus. Quando isso está em nosso coração, refletimos ele. Salmo 37, 30 e 31. A boca do justo fala sabedoria, sua língua fala de justiça. A lei de Deus está em seu coração e nenhum de seus passos escorregará. Amém. O Salmo 5, 7 a 8 oferece uma visão contínua dos redimidos. Mas quanto a mim, entrarei em tua casa na multidão da tua misericórdia. Em reverência a ti, adorarei voltado para o teu santo templo. Guia-me, ó Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante do meu rosto. Ao ensinar transgressores seus caminhos, eu acho que o dom da redenção é algo belo, que o sangue de Jesus pode nos mudar, pode nos limpar, e então o poder de Jesus com o Espírito habitando em nós pode nos transformar. Que presente incrível você e eu temos a oportunidade de receber e então estender isso, compartilhar isso com as pessoas da sua esfera de influência. Não se desanime se disserem, eu não tenho certeza sobre isso. Ore, leve isso ao Senhor, e Ele o usará como sua testemunha. Amém. Amém. Agora é a hora, amigos, de fazer isso. Você sabe que no capítulo 15 de Apocalipse nos é dito sobre a Arca do Testamento sendo revelada novamente no céu. Então, novamente, estamos na última fase do ministério de Cristo no Santuário Celestial, capítulo 15 de Apocalipse, e então nos diz que os 7 anjos com as 7 últimas pragas vão sair desse testamento, e então diz no capítulo 15, versículo 8 de Apocalipse, e o templo foi cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que as 7 últimas pragas dos 7 anjos se cumprissem. Neste momento, essas pragas estão sendo contidas. Neste momento, os 4 ventos estão sendo segurados. Temos um mediador no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. Agora é o momento de aproveitar este presente de salvação da justiça de Jesus Cristo. Agora é o momento de entrar nesse templo pela fé, nesse lugar santíssimo pela fé. E clame o sangue de Jesus Cristo, a vida e morte de Jesus Cristo
Cristo em seu favor. Sabe, semana que vem vamos continuar com este tema. Acabamos de fazer nos Salmos, parte 1. Bem, na próxima semana estaremos nos Salmos, parte 2. Então, queremos ter certeza e incentivá-lo a se juntar a nós. Agora vamos terminar com uma palavra de oração. Pai Celestial, obrigado novamente por cada um e por todos, insight e verdade. Esta mensagem do Evangelho que você nos deu e a cada um de nossos ouvintes. Por favor, continue a abençoá-los, nos abençoe, guie nossos corações para o céu, ajude-nos a estar naquela montanha com Jesus, seguindo onde quer que Ele vá. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.